sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se Oi, jovem conectado! Tenho uma novidade para você. A partir do dia 6 de setembro estaremos retornando à nossa EBD, agora pelo aplicativo Zoom, EBD Jovem Online. Fique ligado nas nossas redes sociais, estaremos divulgando o horário. Aguardo vocês lá. Tchau! Bom dia, igreja! Sejam bem-vindos a mais um culto. Hoje é o 5º domingo do mês de agosto e eu estou aqui representando os adolescentes de nossa igreja. Desde já agradeço a oportunidade. Agora teremos a participação do Ministério de Louvor.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Motivo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Motivo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Agora teremos momentos de oração com a nossa irmã Beatriz, que estará orando pela vida dos jovens e adolescentes da nossa igreja. Oremos. Paizinho querido, a nossa gratidão, ó Deus, pelo dia que estamos vivendo, a nossa gratidão, ó Deus, por ter dado Jesus Cristo para nos salvar. Agora, neste momento, ó Deus, que a Tua igreja está reunida, cada um nos seus lares, nós queremos Te agradecer e Te pedir pela vida dos nossos adolescentes, pela vida dos nossos jovens da nossa igreja. Ó Deus, cuida de cada um, cuida dos projetos de cada um, que as suas vidas, ó Deus, possam estar sendo colocadas no Teu altar. Ó Deus, dirija a vida, a família, dirija cada atividade dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Que eles possam, ó Deus, buscar ao Senhor a cada dia. Que eles possam sentir o desejo de Te servir em espírito e em verdade. Dias difíceis, dias de lutas, dias em que os Teus filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens passam por situações muito complicadas, ó Deus, na vida, quando estamos num momento de muitas dificuldades. Mas, ó Deus, que o Senhor possa estar no controle de tudo. Obrigado, ó Deus, pela existência da Segunda Igreja Batista do Fragoso. Obrigada pela vida dos nossos pastores. Obrigada pela vida da nossa juventude. Toma cada um nas Tuas mãos. É a oração que nós fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora teremos uma inspiração musical com o Quarteto Elos. Eu já ganhei e também perdi. Eu guardei a fé, tenho bom batismo. Vou até o fim com uma só exame. Há um lugar pra mim lá no céu, sim, eu sei, perto do meu Senhor, sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Eu voltarei para o meu jardim. Tudo é tão bom lá no meu jardim. Eu guardei a fé, lutei o bom combate em si. Vou até o fim com uma só certeza que Há um lugar pra mim lá no céu, sim, eu sei. É tudo
Deus. E a nossa divisa se encontra em Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora estaremos cantando nosso hino oficial. Oi gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem, se cuidando nessa quarentena. Agora eu apresento a vocês o hino oficial do Congresso dos Adolescentes e dos Jovens deste ano. Quanto mais de ti, Senhor, menos em mim vou ver. A aparência se desfaz, diminua eu, que ele cresça. Me fala face a face, as tuas verdades. Sei que eu irei chorar, mas pra refazer tem que se quebrar. Quem souber canta comigo já. Me dá mais uma chance, eu quero te seguir. Junta os pedaços do meu ser e usa-me. Agora canta todo mundo. Ó, vai ter letra aqui, hein? Canta comigo. Tu és, Senhor, Deus de novos começos. 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 O coro é bem fácil, né? Da próxima vez dá pra todo mundo cantar. Vamos entrar comigo agora. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu quero te seguir. Junta os pedaços do meu ser e usa-me, usa-me. Tu és, Senhor, Deus de novos começos. Tu és, Senhor, Deus de novos começos. De novo. Tu és, Senhor, Deus de novos começos. Tu és, Senhor, Deus de novos começos.
palavra está com a irmã Damares, que irá trazer a mensagem dessa manhã. Olá, irmãos, que alegria! Mais um domingo na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, por essa oportunidade que nós temos de estar com comunhão com Ele, em comunhão com os nossos irmãos. Eu quero agradecer os irmãos que abriram, a porta das suas casas através dessa telinha para eu estar aí junto com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor. Agradecer também aos nossos pastores pela oportunidade, pelo carinho, pelo exemplo. Agradecer à juventude da nossa igreja, ao Ministério Jovem pelo convite. Estou muito grata a Deus, feliz mesmo pelo convite, por falar de um tema tão relevante, um tema que tem nos alcançado nesse tempo de pausa, sobre os recomeços, Vamos orar, irmãos, para a gente começar esse momento? Senhor, eu te louvo, Pai, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua graça constante e abundante em nossas vidas, Deus. Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus, Senhor, que nos trata com graça, com perdão, Deus. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor não se cansa dos nossos recomeços, Pai. Senhor, nesse momento eu te peço sabedoria, Pai, te peço tranquilidade, Deus. Te peço, Pai, que eu seja um canal da tua parte, Senhor, para ministrar, Deus, nesse momento, Pai. Que o que o Senhor ministrou ao meu coração, o Senhor fale também ao coração dos meus irmãos que estão aqui junto comigo, Deus, neste momento. Isso que eu te peço muito, Pai, desde já te agradeço. Eu sei que não mereço, mas em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando eu fiquei pensando sobre recomeço, eu fiquei pensando sobre uma coisa que sempre acontece em acampamentos. Em acampamentos tem muitas coisas que são específicas, Fiquei lembrando de congresso, lembrei de acampamento. Uma coisa que sempre acontece em acampamento é gincana, E a gente tem boas memórias das gincanas, irmãos? E uma coisa, uma das modalidades da gincana que a gente sempre se esbarra são as corridas. Nós sempre nos esbarramos nas corridas, não é? Tem corrida de várias modalidades, das formas mais diferentes possíveis, não é verdade, irmãos? Corrida no ovo na colher, corrida de saco, corrida com os pés amarrados, vários tipos de corrida. E algumas muito engraçadas, divertidas, com vários obstáculos. E por muitas vezes as regras são meio que difíceis. Mas às vezes a gente acaba deixando alguma coisa cair no chão, tendo que pegar as coisas e voltar, recomeçar, não é verdade? E aí eu fiquei pensando como é a nossa vida com Deus, como é a nossa caminhada com Deus. Hoje nós vamos conversar sobre a maratona da vida cristã. Como são os nossos recomeços, E eu me debrucei sobre a Bíblia, E eu vi que tem vários textos, sobretudo no Novo Testamento, comparando a nossa caminhada com Deus com uma maratona. Comparando nós como atletas, aqueles que estão se preparando, E eu vi que nos Jogos Olímpicos era muito comum, os atletas estarem em anfiteatros, em lugares grandes, tipo o Maracanã da vida, E tinham espectadores, aí tinha lançamento de dardo, tinha corrida, tinha outras modalidades de esportes lá também. E o texto que nós vamos focar hoje a nossa conversa é o texto de Hebreus 12. Apenas 3 versículos do texto. O texto é excelente. Eu encorajo os irmãos depois, com mais tempo, a lerem o capítulo 12 todo. Vocês vão ver, irmãos, instruções, dicas de como viver. Um texto muito precioso do Senhor, da parte do Senhor. E o interessante que nessa corrida da vida, que é sempre citada na Bíblia, ele não compara a nossa vida por conta da competição, Ele compara a nossa vida, assim como nós vamos ver aqui em Hebreus 12, mas sim pela disciplina que o atleta, que a corrida gera na gente. E aí, eu estava lendo alguns textos, alguns comentários bíblicos sobre esse texto de Hebreus 12, e eu vi um comentário de John Stott num devocionário, num livro dele, a Bíblia toda, o ano todo, acredito que seja esse o nome mesmo, e ele faz pontua algumas coisas pra gente sobre a conversa, de Hebreus 12, e eu vou me apropriar de alguns desses pontos, acrescentar pra gente compartilhar nesse momento.
Então vamos ler, irmãos? Eu vou estar lendo agora na versão revista e corrigida, Hebreus 12, versículos 1, 2 e 3. Vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu quero ler também na versão de Eugene Peterson, a Bíblia, a Mensagem, o mesmo texto bíblico. Podem acompanhar aí junto comigo. Quem está chegando agora é Hebreus 12, versículos de 1 a 3. Vamos lá. Percebam o que isso significa. Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desista. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele faz, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. O alvo? Aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está num lugar de honra ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma de vocês. E agora nós vamos então, depois de a gente ler esse texto tão precioso da palavra do Senhor, pontuar algumas dicas que nós podemos seguir para ter um bom desempenho na corrida com Deus, na caminhada, na maratona cristã. O primeiro ponto que nós podemos observar é: marque encontros com o treinador. Quando a gente está pensando em começar uma atividade física, às vezes a gente tem medo de ir num especialista, de ir no médico. Com medo de quê, irmãos? Com medo de que ele vai falar pra gente. Falar assim, olha, começa a se exercitar mais, olha, vamos perder uns quilinhos, Melhora essa alimentação, não é verdade? O especialista, ele sabe o que ele pode indicar pra gente. E o maior treinador, o nosso treinador para a nossa caminhada cristã, quem é, gente? Deus. Deus é o nosso treinador. E aí, eu percebo que às vezes a gente deixa de participar, de ir nessas consultas, de estar com o treinador, de ter alguém que nos treine junto com a gente, porque a gente tem medo. Porque a gente tem medo da avaliação. E uma outra coisa que eu percebo, que muitas vezes a gente corre atrás de coisas milagrosas para melhorar esse desempenho. Mas que, na verdade, a gente tem um orgulho. O orgulho mesmo entranhado na gente. A gente acha que a gente sozinho a gente consegue. Eu vou conseguir seguir. Tá tranquilo, deixa comigo. Lá no fundo a gente fala, entrego, Senhor, entrego os meus planos, os meus sonhos para o Senhor, mas lá no fundinho mesmo, irmãos, a gente tem orgulho. Pensa assim, não, Deus, deixa comigo eu vou dar jeito. Ou então, às vezes, a gente não marca encontros com o nosso treinador porque nós temos medo do que ele vai falar da gente. Mas ele é um Deus de amor. No texto de Hebreus 12, lá na continuidade, ele fala que Deus é um Deus, um pai de amor, um pai que disciplina, mas que ele disciplina porque ele não é um pai irresponsável, ele é um pai zeloso que cuida da gente. Então, se ele é um pai zeloso que cuida da gente, ele vai nos disciplinar, mas para nos treinar a vivermos, a chegarmos, ao prêmio maior, a termos uma caminhada mais tranquila, não é verdade, irmãos? Quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento
e a recompensa é garantida. Uma garantia que eu estava lendo, esse texto é muito conhecido, né? Mas uma garantia que eu estava lendo sobre quem é esse treinador. Vamos ver quem é esse treinador. Você pode estar pensando assim, Damares, eu conheço Deus já, eu já caminho com Ele, mas eu tô cansado. Ouve só sobre esse treinador no texto de Isaías 40, versículos 29 a 31. Vamos lá, Isaías 40, versículos 29 a 31. Ouve só. Fala assim, ele fortalece o cansado. Você tá cansado, irmão? Esse treinador fortalece. Ele dá vigor ao que está sem forças. Tá se sentindo fraco? O nosso treinador, o nosso Deus, ele vai te fortalecer. Até os jovens se cansam, e se cansam mesmo. E ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É uma garantia perfeita, né? O nosso Deus, o nosso Criador, Ele está esperando que nós marquemos um encontro com Ele, um encontro de recomeço, um encontro de continuar, encontros diários. Nós precisamos marcar um encontro com aquele que nos ama. E nesse mês nós ouvimos falar sobre tantos homens que tiveram momentos de recomeço, com histórias muito diferentes. Ouvimos sobre Davi, sobre José, sobre Neemias, sobre o filho pródigo, ouvimos sobre Jó, Pedro, tantos outros, né? E tantos outros que poderiam ter sido mencionados também. Homens que viveram experiências muito diferentes, mas que eles têm uma coisa em comum. O recomeço deles foi marcado por um encontro com quem treina, com o treinador, com o Pai. E aí, eu queria conversar com os irmãos bem rapidinho sobre um homem que tem marcado muito minha vida. Eu li um livro a respeito disso e são 2 versículozinhos da Bíblia para a gente conversar bem rapidinho. Está lá em 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. Fala assim, olha, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, olha por que a mãe deu o nome, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliareis, e a tua mão for comigo e fizeres que de todo mal seja afligido. E aí ele vai pedindo isso ao Senhor e fala assim, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Olha que legal. Primeiro a gente olha aqui uma genealogia. Na genealogia eles só vão falando os nomes e de quem era, né, o parentesco do pessoal. Mas eles fazem uma pausa numa genealogia para falar desse moço de Jabes. É a única vez na Bíblia que fala sobre ele. E fala sobre ele de uma forma muito brilhante. Fala, antes de tudo, ele fala que ele era o mais ilustre. Olha que legal. Fala que ele era o mais ilustre entre os seus irmãos. Antes de falar o que aconteceu na vida de Jabes, ele já fala que ele era o mais ilustre. E aí, na sequência, a gente toma um susto, que fala assim, a mãe deu o nome para ele, porquanto com dores o deu à luz. A gente não sabe exatamente o que quer dizer esse com dores deu à luz, mas a gente sabe que o significado do nome de Jabes quer dizer aquele que vai fazer doer, que traz dor. E aí a gente fica pensando, ele era o mais ilustre e o nome dele era aquele que traz dor, aquele que faz doer. Olha que coisa inusitada. E a gente sabe que nos tempos bíblicos o nome tinha um peso muito importante sobre quem era a pessoa, sobre o futuro, sobre o que desejavam sobre aquela pessoa, não é verdade, irmãos? Às vezes, quando a gente lê assim, o nome foi apagado, e o seu nome foi apagado, quer dizer que aquela pessoa morreu, né? E quanto Jabes não deve ter sofrido, ouvido chacotas, brincadeiras a respeito do seu nome? Para pensar, aquele que causa dor. Dizem que a pronúncia do nome dele
remete à lembrança de uma situação de dor. Imagine, irmãos, o quanto que ele não deveria sofrer. Mas Jabes, ele conhecia quem ele estava servindo. Ele conhecia o treinador. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele sabia o Deus dos seus antepassados. Ele sabia que o Deus que cuidou deles também poderia cuidar dele. Ele se rasgou diante do Senhor. Ele falou: Senhor, eu não estou mais aguentando. Tá doendo muito, Senhor. Eu tenho um passado marcado de dor, de sofrimento. Senhor, me ajuda. Ele foi lá para o secreto, irmãos. Ele teve um encontro perfeito e genuíno com o Senhor. A oração dele está aqui, olha, relatada, uma simples oração que mudou a vida dele. De dores ele se tornou ilustre. Olha que brilhante, olha que incrível. E aí fala assim, ó, no versículo seguinte: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele marcou um encontro que mudou a sua vida. Vamos abrir o nosso coração ao Senhor, irmãos. Rasgar mesmo, nos rasgar, tirar as máscaras, tudo que tem dentro da gente, marcar esse encontro mesmo com o nosso treinador. E aí, ó, vai na sequência, ele fala assim: meu Deus, se me abençoares muitíssimo. É como se ele estivesse falando: Senhor, me abençoa mesmo. Senhor, e esse pedido mostra muita vulnerabilidade, é urgência. Aquilo estava angustiando o coração dele. Ele falou: Deus, me abençoa, mas me abençoa muito, Senhor, por favor. É como se tivesse em letras maiúsculas, é como se tivesse com vários pontos de exclamação, falando: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua bênção. Irmãos, quantas vezes a gente acha que a gente sabe o que a gente quer, que o que a gente quer é melhor para a nossa vida. Mas tem uma frase que tem reverberado muito no meu coração esses dias, que é: o nosso querer não se compara ao querer de Deus. Nós somos muito limitados. Nós precisamos viver as bênçãos do Senhor, e Ele pede as bênçãos do Senhor. Na sequência, ele fala: se meus termos ampliares. Ele poderia estar falando isso, né? Ele está falando: amplia minha visão, amplia meus limites, me mostre a quem eu tenho que influenciar. Deus, amplia o meu olhar, aonde o Senhor quer que eu trabalhe, onde o Senhor quer que eu influencie. E aí ele pede isso ao Senhor, e depois ele vai na sequência: e se a tua mão for comigo, ele convida o Senhor, ele pede a companhia do Senhor, ele pede a bênção, a direção, ele quer intimidade com Deus. Ele não quer ir sozinho, ele quer um treinador junto com ele. Senhor, eu não estou conseguindo, não está dando. Quantas vezes a gente pensa assim, irmãos? Não está dando mais. O meu passado está me aprisionando, Deus. Eu não estou mais conseguindo. Vem comigo, Senhor. Vem comigo, me abençoa. Se tua mão de poder estiver comigo, eu sei que meu futuro será de bênçãos. Eu sei que o que o Senhor quer para mim é muito maior do que eu quero para mim, Senhor. E aí depois ele fala assim: e se me livrares, e se de todo mal o Senhor me livrares, todo mal que eu possa ser afligido, o Senhor me livrares. Aqui ele está falando, pedindo um coração puro ao Senhor, um coração limpo. Senhor, tira todo o mal que está no meu coração, aquilo que aflige o meu coração. Talvez uma mágoa, irmãos, uma amargura, uma inveja, uma falta de perdão. Tira isso, Senhor, do meu coração. Eu quero viver para a tua honra e para a tua glória. Eu estou pedindo para viver para a tua glória. E esse encontro gerou o quê? Ele fala aqui no final, ó, do texto: Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele mostra que Jabes passou da experiência humana para viver a vontade de Deus. Ele mudou de patamar, né? Ele saiu da experiência humana para viver a vontade de Deus. Olha que extraordinário. Por um pedido ao Senhor de socorro, por um encontro que marcou a vida dele. A gente aprende com um texto de Jabes, com essa breve oração de Jabes, né? Que a gente não precisa ficar preso ao que as pessoas falam a nosso respeito. Nós temos que entender quem somos nós diante do Senhor, irmãos. Quem somos nós diante do Senhor, do poderoso, do soberano Senhor, do nosso Deus, aquele Pai zeloso que nos ama? Como a gente pode ter medo de se encontrar com Ele? Ele nos ama, olha que incrível, Ele nos ama, Ele quer ouvir a gente falando: não estou conseguindo mais sozinho, eu quero recomeçar, me ajuda, Senhor, me ajuda.
Não importa se as pessoas falam para você que você não vai ter um futuro bom, não importa o que as pessoas falem do seu passado, Deus, Ele está aí para se relacionar com você, para ser aquele treinador que vai... Às vezes a gente pensa assim, mas essa disciplina está sendo muito dura, parece até um castigo de Deus. Isso é treinamento do Senhor para a nossa vida. Parece castigo, mas é treinamento. Deus está treinando, Ele está com você, está pelejando junto com você. E é outra coisa que a gente aprende com Jabes, né? Que a gente tem que entrar à presença do Senhor sem reservas. Sem reservas. E aí vamos seguindo, irmãos. O primeiro ponto que nós aprendemos sobre essa maratona, como caminhar bem nessa maratona, tenha encontros com o treinador. Marque encontros diários. Tenha o primeiro encontro de começo, de recomeço. Marque encontros. Próximo, esteja atento aos espectadores. Aqui ele fala assim, estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Aqui está falando, né? Eu entendo que o autor do texto esteja falando sobre os heróis da fé que estão no capítulo 11, depois se os irmãos quiserem ler também, homens de Deus, né? Aí a gente pode trazer também para homens que viveram no Antigo Testamento, pessoas que nós conhecemos, que são pessoas que nos inspiraram para nos mostrar assim, olha, eles passaram por isso, mas vocês também estão passando por isso, vocês vão vencer. Eles venceram e hoje eles estão comigo, né? E vocês podem correr a corrida, a maratona cristã, podem correr junto comigo, porque o fim de vocês é um futuro de glória, né? E aí eles nos inspiram, nós podemos nos inspirar nas histórias deles. E uma outra coisa que a gente pode pensar também, em contrapartida, é que enquanto a gente corre, pensando na nuvem de testemunhas também, os espectadores, né, estando atento aos espectadores, enquanto a gente não corre sozinho. Tem gente que está correndo junto com a gente, tem gente que está nos observando na corrida, né? Nós não estamos sozinhos. E aí, eu peguei algumas dicas de como que a gente tem que reagir com essa corrida coletiva. Vamos pensar? Olhar para os lados e perceber o ambiente. Quem está correndo junto comigo? Olhar, fulano está correndo junto comigo. Olhar, perceber o ambiente, quem está correndo junto com a gente. Perceber que cada um tem um ritmo para correr. Uns correm rápido, outros estão começando, estão dando, né, aquele trotinho que a gente fala, estão começando na corrida. Outros já estão disparados lá na frente. Outros estão começando uma caminhada. Perceber o ritmo de cada um. O próximo ponto que a gente tem que observar nessa corrida. Cuidar que ninguém tropece ou caia. Que nós não sejamos pedras de tropeço. E que também nós não deixamos os nossos irmãos caírem. E o último ponto é esteja com os ouvidos atentos. Pode ter alguém clamando por socorro. Irmãos, quantas vezes nós pegamos aqui, ó, o nosso fone de ouvido e colocamos e estamos lá, ó, na nossa corrida. Tá tudo bem, tá tudo bom. E tem gente gritando, clamando do nosso lado. Por favor, me ajuda, eu quero recomeçar. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Caminha junto comigo. E a gente tá ali, ó, tá bem, tá tudo bem comigo. Eu tô aqui junto com Deus, tá tranquilo. Irmão, esteja atento ao que está acontecendo à sua volta. Às vezes uma instrução, às vezes um pedido de socorro, um clamor. E a gente está lá, ó, alheio ao que está acontecendo. Esteja atento, com os ouvidos atentos. E aí, pensando nisso, a gente pensa em quê? Que caminho a gente tem preparado para essas pessoas? Que legado que a gente tem deixado? Qual é o legado que a gente tem deixado para as pessoas que estão vindo, para os nossos espectadores? Qual é o legado, irmãos? Próximo ponto. Primeiro ponto, marque encontros com o treinador. Segundo encontro, esteja atento aos espectadores. O terceiro ponto, treine, mais treine. E aí ele fala aqui, ó, deixemos todo, lá no versículo 1 ainda, irmãos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Primeira parte ele fala que para deixarmos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia.
Quando a gente pensa no exercício físico, a gente pensa, né, que a gente tem que ter uma disciplina pesada para controlar o alimento, a bebida que come, a roupa que vai vestir no dia da corrida. E se a gente pensar na trajetória cristã, na nossa corrida cristã, né? Aqui no texto na versão de Eugene Peterson, ele fala assim, ó, sobre esse mesmo versículo. Vamos correr livres dos acessórios inúteis, tirando toda a gordura espiritual, aquela religiosidade, aquilo que não combina, tira aquilo que está pesando em você, tira isso. Tira aquela gordura espiritual extra que não faz sentido nenhum. Aqueles pecados parasitas, aqueles pecados de estimação que a gente está lá lutando contra eles. Tira tudo isso. Para você seguir na caminhada leve, livre disso tudo. E aí depois ele fala aqui, ó. Corramos com paciência, na sequência do versículo. Corramos com paciência. O autor de Hebreus está falando para uma comunidade cansada talvez da hostilidade, da perseguição. E aí você pode me falar, mas Damares, está difícil correr. A gente está vivendo um tempo tão difícil. Eu sei, irmãos, que a gente está vivendo um tempo de perseguição, que a gente está vivendo um tempo de crise econômica. Mas ele fala assim, corram com paciência. Corram, eu sei que é difícil, mas não cruzem os braços e fiquem assim, eu não consigo correr muito, não vou nem começar. Não vou nem começar porque eu não consigo correr, não cruzem os braços, corram. Não fiquem parados. Se movam, se movimentem. E aí ele fala aqui, ó, para eles, né, para os irmãos daquela época, a gente pode trazer isso agora pra gente. Se livra de todo medo que te paralisa, se livra de toda angústia, se livra de toda perseguição, se livra de toda murmuração, aquilo que te pesa na caminhada, se livra disso, caminha com o Senhor, corra mesmo que pouco, corra com paciência. E aí na sequência ele fala assim, a carreira que nos está proposta. Deus, como eu já falei, Deus é um Deus de amor, um Deus zeloso. Ele tem planos pra gente que a gente não imagina. E ele tá cuidando da gente nesse treino, nesse treinar, né? E aí, como que a gente pode fazer um treino intensivo na nossa caminhada cristã, irmãos? Vamos lá. Dedicar-se a fazer a vontade de Deus. Dedicar-se a fazer o que o Senhor quer, o querer dele. Outro, deixar de lado tudo que nos pesa, todo acessório, todo peso, tudo que tá impedindo a gente de seguir. Ter uma vida devocional, uma vida de leitura, de prazer, de ler a palavra e falar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor trouxe essa palavra para mim, muito obrigada, Deus. Outro, caminhar em oração. Um treino pesado exige caminhar em oração. Começar o nosso dia orando e seguir o nosso dia orando, falando com o Criador. Suportar as tentações. A gente tirou os embaraços, mas ainda vão vir tentações, e elas vão chegando. E Deus, me faz superar essas tentações, me ajuda, Senhor. Vem comigo, Deus. Assim como Jabes pediu, vem comigo, Senhor. Vem comigo, Deus. Me ajuda a vencer isso. Eu sei que o Senhor pode. Sei que o Senhor é um treinador que revigora as nossas forças. Vem comigo, Senhor. Me ajuda a treinar. E aí o quarto ponto, irmãos. Vamos falar sobre o quarto ponto? Então, o quarto ponto fala assim: mantenha o olhar fixo na linha de chegada. Vamos ler novamente para a gente inculcar isso no versículo 2 e 3. Vamos lá? Versículo 2 e 3 de Hebreus 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aqui nós aprendemos que nós devemos evitar todo tipo de distração na nossa caminhada, na nossa corrida, e manter o nosso olhar fixo no Senhor, aquele que venceu todos os obstáculos, aquele que sofreu, que enfrentou e que venceu a morte, né? Aquele que sofreu tanta perseguição, tanta insulto, tanta dor, ele venceu, e a gente tem esse exemplo magnífico, né?
do Senhor Jesus. Ele que venceu. Então, vamos manter o nosso olhar fixo. Vamos relembrar o que a gente aprendeu sobre essa maratona. Como que a gente deve encarar essa maratona? Primeiro, marcar o encontro com o nosso treinador. Depois, estar atento aos espectadores. Depois nós aprendemos que treine, mas treina mesmo, com vontade. E depois, mantenha o olhar fixo na linha de chegada. Eu me lembro que uma vez eu me propus a fazer uma corrida, né? Uma maratona. E aí foi a primeira vez. Eu não tinha treinado, eu não tinha equipamentos bons, né? Não tinha um tênis bom. E eu botei muita coisa na minha mochila, porque eu fiquei com medo, era longe, e fui colocando a mochila, um monte de negócio na mochila. Irmãos, no dia choveu, mas choveu de verdade. E eu tava extremamente destreinada. E no começo eu queria correr, né? Queria acabar aquilo logo. E aí eu dei uma disparada. Depois, assim, muito pouco depois, né? Logo no comecinho, eu comecei a nem sentir mais minhas pernas. Eu falei, gente, eu não consigo mais correr. A chuva caindo, pesando, e aquela mochila pesada, e eu já não tava mais... Sabe o que me motivou? Quem me conhece sabe que isso me motivaria. Eu paguei por estar ali. Se eu paguei, eu não vou desistir. Eu pensei, eu não vou desistir. Eu paguei por essa corrida, eu vou correr. Não, eu vou correr porque eu tenho que ganhar o prêmio. Eu paguei, não posso deixar. Chuva, peso, a gente vai... Nem que eu chegue em último lugar, mas eu paguei, eu vou estar lá. Irmãos, o preço já foi pago. Jesus já pagou, não tem essa de parar, não, eu não vou não. O preço já foi pago muito, de uma forma muito cara, uma forma muito difícil, uma forma muito dura. Foi morte de cruz, já foi pago. Vamos lá, gente. Não tem essa de ficar parado, eu não vou correr não, vamos correr sim. Chama outros para correrem junto com vocês. Vem, vamos lá, pessoal, a gente vai correr junto. Já tá garantido, já pagaram essa maratona pra gente. Vamos lá, vamos correr, vamos levantar. Tá difícil, mas vamos lá, vamos continuar. A chuva veio, a tempestade veio, tá pesando a mochila, vai tirando peso, joga aquilo no lixo e segue, né? Faz um exercício físico aqui e segue, vamos lá. E aí, pensando em caminhada, em preço pago, em olhar fixamente, eu estava lendo sobre algumas pessoas que foram interrompidas a sua caminhada, sua maratona, né? E não sei se os irmãos lembram do Vanderlei Cordeiro Lima. O maratonista muito conhecido, né? E ele, irmãos, assim, muito treinado. Ele foi para os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e aí ele estava assim, tipo, muito pertinho do alvo dele, muito perto. E o treinador dele treinou ele tão bem que ele tava com uma ampla diferença das outras pessoas. Então, assim, ele com certeza ia chegar ao local de destino, né? Ia chegar ao prêmio dele. E aí, no meio da corrida, veio um manifestante, um moço aleatório, entrou no lugar onde eles estavam correndo, pegou ele e ele saiu da prova. E aí tinha um outro rapaz que veio e ajudou ele a sair. E ele continuou correndo. E ele ainda ganhou o bronze. E ele diz que aquele bronze valeu o ouro para ele. Irmãos, o que a gente aprende com o Vanderlei e com tantos outros aí na corrida da vida? Que por muitas vezes a gente treina, a gente marca um encontro com o treinador. A gente tem o melhor treinador. A gente treina muito. Treina e ele treinou. A gente tá seguindo bem, indo lá bem rapidão. E aí vem alguma coisa que atrapalhou nossa corrida. Alguém que chegou no meio do caminho, alguma coisa que atrapalhou, algum obstáculo no meio do caminho e a gente parou. Mas uma outra coisa que eu aprendo com o Vanderlei é que ele teve ajuda. Outras pessoas vieram ajudar ele. E ele manteve o alvo dele, ele manteve o olhar dele fixo, que ele queria completar a carreira. Ele queria completar a corrida. E isso traz pra gente inspiração de pensar que, por muitas vezes, a gente está seguindo e vem um obstáculo, vem uma enfermidade, vem alguma tentação, vem alguma dificuldade, mas é pra gente continuar. Deus nos encoraja a continuarmos, porque nós temos garantido,
garantido o prêmio da parte dele. E aí eu queria que a gente concluísse a nossa palavra falando sobre alguns pontos, algumas lições que a gente aprende com a corrida, com a maratona, da vida mesmo, né? E aí a gente pode aplicar para a nossa corrida, para a nossa vida com Deus. A primeira lição é cuide-se, cuide-se. E esse cuide-se, não tem como a gente falar outra coisa, senão a gente falar assim, marque encontros com o treinador. Cuide-se, gaste tempo, invista tempo em oração, invista tempo. Entra no seu quarto, irmão, e ora. A gente está precisando usar máscaras agora para nos proteger, mas tira a máscara, todas as máscaras. Fala, Senhor, assim como Jabes, não está dando mais, Deus. Me ajuda, vem comigo, Deus. Cuidar-se é investir tempo em estar com o Senhor, aquele que ama, aquele Pai zeloso. Invista tempo, irmão, se anima, levanta aí. Cuide-se, tira todo esse peso que está no seu coração, que eu sei que pode estar pesando a sua caminhada, tira isso, cuida de você, cuide-se. A segunda, vença os obstáculos, como eu já estava falando, né? Às vezes nós somos surpreendidos, a gente está indo bem na caminhada, nós somos surpreendidos por uma enfermidade, às vezes por uma perda, que é muito difícil. Às vezes nós somos surpreendidos por uma história do passado que foi mal resolvida e ela vem à tona. Às vezes nós somos surpreendidos por um pecado que não foi confessado. E aí ele volta e volta com tudo e o diabo começa a envergonhar a gente. E a gente pensa, eu vou parar, eu não mereço continuar, você merece. Deus está com você. E ele fala, vença os obstáculos. Um vício que você não conseguiu largar e que de vez em quando ele volta. Deus está com você. Esses obstáculos vão vir, mas o Senhor garante que Ele está com você. Se você convidar Ele, se você marcar encontros com Ele, Ele está com você. Com Ele, nós podemos vencer. A terceira lição que nós recebemos. Comemore as pequenas conquistas. Comemore as conquistas, não as pequenas, as conquistas. Olha como é legal. Naquela corrida que eu falei com os irmãos, eu ganhei aqui, ó, minha medalha de participação. Eu postei um monte de lugar e eu fiquei muito feliz porque eu participei. E aí a gente pensa assim, ai, mas as pessoas falam isso de mim. Não se importe com o que as pessoas falem de você, se importe com o que Deus fala a respeito de você, não é mesmo? Então comemore mesmo todas as... não importa o tamanho da conquista, comemore. Eu consegui ler um capítulo da Bíblia, eu nunca tinha conseguido ler um capítulo da Bíblia. Comemore, Senhor, muito obrigado. Depois, também a gente pode pensar assim, poxa, mas não leu a Bíblia toda por quê? Porque eu li primeiro um capítulo. A gente começa primeiro por um capítulo para a gente conseguir o todo. Ou então, um dia que eu estou sem tá agarrado com aquele meu vício, glória a Deus. Ou então a gente pode pensar assim, eu consegui finalmente mandar uma mensagem para aquela pessoa que eu precisava liberar o perdão. E nós marcamos uma conversa, glória a Deus. Irmãos, comemorem, celebrem, sejam gratos, tenham um coração grato. Deus está com a gente, Ele vai fazer galgarmos lugares maiores, crescermos junto com Ele. Comemore cada oportunidade de servir, seja onde você estiver, comemore as vitórias, as conquistas junto com Deus. O último ponto que a gente aprende, última lição que a gente aprende nessa caminhada, nessa corrida é supere-se. Não fique pensando que você não é capaz, de acordo com os seus olhos, com o que você fala sobre você, com o que as pessoas falam sobre você. Eu estava lendo um texto que eu achei muito legal, que fala sobre o segundo fôlego. Pelo que eu entendi do texto, né, você, quando faz exercício físico, a gente não usa toda a capacidade pulmonar que nós temos, né? E aí a gente fica com uma quantidade de... Mesmo fazendo muito exercício físico, fica tipo como um volume residual de ar dentro dos nossos pulmões. E aí os atletas experientes, olha o que eles fazem. No final de cada expiração e contraindo certos músculos, eles fazem com que as costelas pressionem os pulmões e eliminando então todo o ar residual, aumentando a renovação do ar e fornecendo ao corpo o oxigênio de que ele precisa para continuar a competição. Então,
preste atenção no finalzinho que eu quero falar com vocês. Quando acharmos que não conseguimos mais, que possamos dar o segundo fôlego e eliminar aquele ar residual para nós renovarmos ele e recomeçarmos. Vamos falar de novo, irmãos, para a gente entranhar isso no nosso coração? Quando você estiver achando que você não consegue mais, não consigo mais, já deu para mim, eu vou ficar aqui parado, não dá mais, não dá mais. Meu pé tá doendo, eu não consigo mais caminhar. Quando acharmos que não conseguimos mais, que possamos dar o segundo fôlego, eliminando o ar residual, nos renovando e recomeçar. Irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tem uma música que eu quero encerrar aqui. Eu falo ela sempre, muitas vezes, mas que ela impacta fortemente o meu coração. E eu não sei cantar, então eu vou declamar ela para os irmãos. Um trechinho dela, que fala assim: o que eu não quero é um dia olhar para trás e perceber que eu corri atrás da correria, da agitação, da correria, que não traz a paz, que não completa o meu ser. Quero poder aprovado chegar aos pés de Cristo, o Senhor, e seu olhar e seu sorriso receber, dizendo: filho, valeu o teu viver. Senhor, que o Senhor cuide da gente, que o Senhor zele por nós. Essa é a nossa oração. Que nós possamos não correr atrás de uma corrida que não vale a pena, que a gente não se encha das coisas que são passageiras, das coisas que não fazem sentido para o Senhor, que nós possamos nos encher daquilo que traz a paz e que no dia que nós completarmos a nossa corrida, a gente possa receber: vem meu filho, com aquele sorriso pleno do Senhor, perfeito, vem meu filho, valeu o seu viver. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Eu vou orar bem rapidinho para a gente encerrar esse momento. Deus, eu te louvo pelo seu cuidado, pela sua graça, pelo seu amor infinito sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigada porque o Senhor não cansa dos nossos recomeços. Nesse momento, Deus, eu venho te louvar, Pai, pela sua palavra que sempre nos encoraja a prosseguir. Deus, e eu te peço, Deus, que o Senhor encoraje, Senhor, os meus irmãos, assim como o Senhor me encorajou, Deus, a não desistir, Deus, dos nossos recomeços no Senhor. Que nós sempre sejamos, Senhor, encorajados pela Tua palavra, pelos exemplos, pelo Seu amor e pelo Seu cuidado zeloso sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe os irmãos rica e abundantemente. Deus abençoe.